Depois de ter passado no mestrado e me mudado para os Estados Unidos, eu não me identificava mais com os meus sonhos. Mas deixa eu voltar um pouquinho mais para o início para contextualizar vocês. Porque hoje eu vou contar sobre a história de como eu passei no mestrado e como eu me mudei para os Estados Unidos e como foi essa jornada toda. Eu espero que isso consiga te ajudar a se encontrar e também a saber um pouquinho mais de como chegar até lá e alcançar os teus sonhos. Eu sou uma violinista profissional, formada em performance musical e mestre também em performance musical hoje. Só que eu comecei a tocar violino quando eu tinha 7 anos de idade. E o violino era tudo na minha vida, tá? Eu era aquele tipo de criança que faltava aula às vezes para estudar violino. E o violino muitas vezes foi um refúgio para mim. E eu tinha muitos exemplos na minha vida. Então eu tinha minha avó, tinha o meu dindo. E esses exemplos, todos eles tinham estudado muito. Tinham feito mestrado, meu dindo estava fazendo doutorado quando eu era uma criança. Então ele era aquela pessoa que eu olhava para ele e eu queria ser como ele. Então desde criança, dos 7 aos 10, 12, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, eu queria seguir essa vida acadêmica, mesmo sem saber direito o que era isso. E também tinha exemplos musicais. Então, na escola que eu tocava violino, que era também a escola que eu estudava, tinha uma menina, o nome dela era Eduarda, e ela estava estudando para passar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E todos falavam como essa universidade era muito boa. Então, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu estipulei uma meta, um objetivo de vida, que era, com 17 anos, começar a faculdade, que seria quando eu terminaria o ensino médio, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com 21 anos, começar o meu mestrado em performance musical no exterior, Alemanha ou Estados Unidos. E quando eu contei esse sonho para minha avó, ela ficou tão feliz, tão orgulhosa de mim, ela ficou assim, ó, meu Deus! E isso me deu uma força ainda maior para seguir esses sonhos, porque eu queria orgulhar ela. Porque ela é uma pessoa que eu admiro infinitamente e eu queria orgulhar ela. Então isso ainda me deu mais força, além de todo o meu amor pelo violino, a seguir esse sonho. Então eu segui estudando, vivendo minha vida, eu era uma criança muito ingênua, tá? Então o violino era um lugar onde eu conseguia colocar minhas dores, colocar os meus sentimentos, porque eu não sabia como expressar isso de uma maneira muito boa. Por ser ingênua, eu também sofria bastante bullying, tinha alguns problemas familiares também, e eu colocava tudo isso no violino. Então o violino, por muito tempo, foi uma forma de expressão e que eu acredito que me salvou. Foi uma das coisas que me salvou, porque existe a Marina antes do violino e a Marina depois do violino. E realmente foi incrível para mim. E eu tô dando essa introdução do violino porque isso é fundamental para quando eu passei no mestrado e me mudei para os Estados Unidos. Então, eu segui estudando, segui focada, logo me tornei uma das melhores da minha escola. Com 13 anos, fui para a Alemanha fazer uma turnê com a orquestra, com a camerata da minha escola, na Alemanha. E eu sempre fui muito ambiciosa, tá? Eu sempre queria mais, eu sempre queria ser a melhor. Então, na turnê seguinte, mais ou menos 2016, eu tinha 14, 15 anos. E para essa turnê, estava tendo uma competição de quem iria tocar os solos. Então, tinham 4 solos. E a gente estava meio que competindo por eles. Então, durante aquele período, eu me lembro que eu estudei tanto, eu ficava assim no quarto de estudos, estudando, sentia dor, porque sinceramente, eu não tinha a melhor técnica, mas eu fui lá e consegui. Consegui 3 dos 4 solos. E fui para essa turnê solando 3 músicas, 3 peças. Isso foi incrível, né? Foi uma experiência incrível. Então, depois disso, eu segui nesse caminho, sempre
focando muito e com aquele sonho, com aquela obstinação para alcançar o que eu tinha definido aos 12 anos. Então passei na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul em 2018, só que quando eu estava entrando no meu terceiro ano, pandemia. Então as aulas pararam por um semestre inteiro. Voltei para casa da minha avó, tudo mais. Sinceramente, eu perdi muito daquele amor que eu tinha pelo violino naquela época, porque eu ficava muito tempo em casa e eu não sei como que é muito nas outras áreas. Talvez você faça uma coisa completamente diferente, como direito, medicina, ou seja, empresário. Só que no violino a gente se dedica tanto, por tanto tempo, que muitas vezes a gente se pergunta: será que é isso mesmo que eu quero fazer? Ou muitas vezes a gente também fica cansado. E durante a pandemia, mais ou menos durante os primeiros 6 meses, eu praticamente não peguei violino. Só que as aulas voltaram na metade de 2020. Como as aulas voltaram, eu comecei a voltar a focar no violino. E eu fui para um festival de música, era online. E teve uma palestrante, uma professora de violino que deu uma palestra lá, que foi incrível. Eu pensei, meu Deus, eu quero ser essa mulher. Essa mulher, ela é uma violinista incrível, tem uma carreira super bem sucedida, mas ela também tem uma vida. Ela também preza pela saúde mental. Ela também preza pela saúde física, pela família dela. E isso pra mim sempre foi muito importante. E muitas vezes, no meio da música, como que muitos outros também, a mentalidade, a saúde mental não é muito falada. Então, eu pensei, eu quero aprender com ela. Ela é incrível, eu quero aprender com ela. Então eu entrei em contato com ela, começamos a conversar, eu fiz 2 testes e comecei a ter aula com ela, com a Maria Fernanda Krug, online primeiro. Isso era mais ou menos em junho, julho. Em agosto eu tomei a decisão de me mudar para São Paulo. Eu sou gaúcha, talvez você tenha escutado meu sotaque, mas eu sou gaúcha e eu decidi me mudar para São Paulo porque é onde ela vivia. E eu fui morar em casas de pessoas assim, ó, aleatórias. Porque eu não conseguiria pagar tão caro para morar numa casa perto da dela, que era um condomínio super legal. Então eu alugava quartos em casas. E aquele período eu me isolei de tudo. Eu me isolei de tudo. Para conseguir terminar esses 2 semestres e fazer o recital de final de curso. Então, eu completamente fiquei ali confinada, estudando, mas valeu a pena, porque eu consegui fazer esse recital e eu fiz esse recital no estúdio profissional, super bacana. E por eu ter feito nesse estúdio, eu tinha uma gravação incrível. Eu falei com os meus professores, eles me disseram que eu poderia começar a procurar por mestrado no exterior, que eu estava num nível bom para isso. Então, vamos lá. Agora chegou a parte prática, tá? O que eu fiz? Eu peguei o meu recital, escrevi um e-mail perguntando se eu estava no nível para ter aula na universidade X e se eu tinha possibilidade de ganhar bolsa integral. E independentemente da tua área, tu pode fazer isso, tá? Tu pode, por exemplo, enviar um artigo com essas perguntas. E o que eu fiz? Eu selecionei as melhores universidades de música, mestrado em violino nos Estados Unidos. E eu peguei os e-mails de literalmente todos os professores. Todos os professores que vocês podem imaginar. Eu enviei mais de 100 e-mails, tá? Ao fazer isso, eu recebi vários nãos, que é uma coisa que vai acontecer. Para tu receber um sim, vão ter muitos nãos por trás desse sim, tá? Além disso, recebi alguns assim,
toca bem, mas não temos bolsa de estudo para ti, mas se tu quiser tentar. E recebi alguns e-mails falando que sim, adorariam me ter como aluna no programa de mestrado com bolsa integral. Então, entre essas respostas, eu escolhi uma universidade que eu melhor me identifiquei. Então começou toda a burocracia, né? De fazer a aplicação, aí eu passei, ver toda essa coisa da bolsa de estudo, que foi um pouquinho mais complicada do que eu pensei. Tem que, inclusive, se tu não tem bolsa total, com moradia e alimentação, tu precisa provar que tu tem o dinheiro necessário antes de ir para os Estados Unidos. Então eu precisei falar com pessoas da minha família para me ajudarem a juntar esse dinheiro para aplicar para o visto. Então teve muita burocracia, teve o TOEFL, que inclusive comentem aqui se vocês querem que eu faça um vídeo de como eu passei no TOEFL, que é o teste de proficiência para estudar em universidades americanas. E eu estudei para passar no TOEFL, foram 10 dias no total. Primeiro foram 4, depois foram 6. Então, esse foi o tempo que eu passei. E eu posso te ajudar, se tu quiser saber a como estudar para passar no TOEFL, num próximo vídeo. Então, me comenta aqui se tu quer esse vídeo, tá bom? Então, fiz o TOEFL, passei no TOEFL e tava pronta. Tava pronta para ir, só esperando pelo visto, muito ansiosa, tava assim, a um passo de conquistar o sonho da minha vida, de passar e começar a fazer mestrado com 21 anos. Então, em agosto de 2021, eu me mudei para os Estados Unidos. E no começo foi incrível, foi toda aquela adrenalina. Mas depois que passou a adrenalina, eu comecei a ter um problema. Porque o que aconteceu? Eu alcancei o maior sonho da minha vida até então. Eu tinha outros grandes sonhos, mas esse foi o que eu mais me dediquei para passar. E depois de alcançar isso, foi uma vitória, foi uma conquista tão grande que nada do que eu conquistasse depois seria tão grande como aquilo. Inclusive, se eu passasse um doutorado nos Estados Unidos, não seria tão grande quanto passar no mestrado para sair do Brasil, para sair da casa da minha família, mesmo que eu não morasse em casa, mas de perto deles, para sair da minha zona de conforto. Então, nada depois de ter passado e me mudado para os Estados Unidos foi tão satisfatório. E as minhas novas conquistas começaram a ter um valor muito menor do que a realidade. E por que eu estou dizendo isso para ti? Porque, sim, é incrível tu ter metas, tu querer estudar fora, tu querer se mudar para os Estados Unidos ou Alemanha, para outro país. Mas é muito importante ter outros sonhos além disso. É muito importante também, durante toda essa transição, fazer terapia, porque esse processo é um processo que muitas vezes pode te levar a um lugar sombrio. Porque depois desse primeiro semestre, tudo começou a ser mais vultuoso. Eu não via cores mais nas coisas. Exatamente pelo fato de todas as minhas outras conquistas terem um valor muito pequeno. E a partir disso eu precisei me reconstruir e saber realmente quem sou eu e o que a Marina, agora com 23 anos, quer fazer da vida dela. Ou queria, no caso, quando eu passei por essa fase. Então, assim, esse processo foi muito difícil, porque a minha identidade, ela sempre estava muito voltada a ser uma violinista profissional, a tocar no Carnegie Hall, que era o meu sonho de 12 anos de idade.
de fazer mestrado nos Estados Unidos. Eu consegui isso, eu conquistei o meu sonho. Só que eu tava vivendo a vida que a menina de 12 anos tinha se proposto, tinha planejado para ela. E com 22, 23 anos, hoje, eu não tenho mais os mesmos sonhos. E tá tudo bem. Tá tudo bem se redescobrir. Tá tudo bem olhar para si mesmo e pensar o que tu quer. Não o que tua família quer. Não o que faz o teu marido, o teu namorado orgulhoso. Mas o que você realmente sonha. Essa transformação foi longa. Não foi a mais fácil possível. Mas eu posso te falar que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Se você se identificou com esse vídeo, se você quer alcançar o sucesso e precisa de ajuda, precisa saber alguns caminhos que te facilitem a atingir os seus sonhos, segue aqui esse canal, curte o vídeo, comenta qual que foi o teu maior insight, porque o meu plano é fazer mais vídeos onde eu vou compartilhar como eu atingi os meus sonhos, como que eu atingi esses sonhos e como foi esse processo também, depois de atingir esses sonhos, para conseguir me reencontrar e criar novos sonhos, criar novos objetivos e ser bem sucedida também nessa minha nova vida. Acredite no seu potencial. Você pode muito mais do que você imagina. Tchau, tchau. Tenha uma ótima semana.